Então, esta melhoria da epigenética, que é a alteração, a modificação dos meus fatores de risco, é isso que se trata quando nós estamos doentes e fazemos uma consulta de medicina integrativa e funcional, uma consulta de medicina funcional, medicina do anti-envelhecimento, uma consulta de medicina biológica, uma consulta dentro desta área complementar, que aquilo que permite fazer é identificar o que eu tenho vindo a fazer ao longo da minha vida que, somado, me deu alteração de algum sistema do meu corpo que depois passou de uma alteração orgânica, quando a doença ainda não está na célula, para uma doença do tecido da célula, e então já vem o diagnóstico da doença propriamente dito. Então, com isto, eu espero que coloquem as vossas dúvidas, e eu sei que têm muitas dúvidas porque muitas vezes somos apanhados desprevenidos. Lembrem-se que, volto a dizer, existem os três, temos uma doença e devemos sempre pensar em três coisas principais: as características físicas, portanto, aquilo que do ponto de vista físico somado, multiplicado, levou a que eu tivesse o aparecimento de uma determinada doença, e dentro deste físico eu posso ter imensos problemas. Posso ter uma sobrecarga do fígado, posso ter uma falência do meu sistema linfático, posso ter uma sobrecarga de metais pesados, posso ter amálgamas nos dentes, ou dentes interferentes, ou dentes mal desvitalizados. Posso ter cicatrizes de cirurgias anteriores que sejam interferentes e estejam a bloquear os meus meridianos e, portanto, estão a bloquear o meu circuito, a minha rede elétrica de energia do meu corpo. Lembrem-se que nós somos corpos elétricos. Posso ter uma alimentação extremamente inflamatória e, portanto, tenho um ambiente com um ambiente celular, um ambiente extracelular com um pH ácido. Posso ter não, está bem. Do ponto de vista físico, esta é uma série de exemplos daquilo que podemos ter e que, somado, posso ter tido infecções bacterianas de repetição, posso ter disbiose intestinal, portanto, porque já tomei muitos antibióticos, porque tomo anti-inflamatórios, porque tomo a pílula, tenho uma disbiose intestinal. Qualquer mulher que toma a pílula, por definição, tem uma disbiose intestinal, ou seja, tem uma alteração da sua flora intestinal. Então, estes são uma série de exemplos daquilo que nós podemos ter e que são características físicas que podem levar ao aparecimento de uma determinada doença. Depois temos isto na parte física. Na parte emocional temos todas as características emocionais da minha vida, todos os traumas, todos os conflitos, todos os bloqueios, tudo aquilo que me incomoda ou que me incomodou, que tem um impacto no meu corpo emocional, no meu corpo que está muito ligado com o meu campo eletromagnético, e que isso de alguma maneira pode gerar um curto-circuito, depois a nível mental, a nível cerebral primeiro, a nível que depois vai-me dar um impacto a nível mental, e que com isso me vai fazer pensar de determinada maneira. Aqui são as características mentais, ou seja, aquilo que eu penso da vida, de mim própria, da vida, da sociedade, da minha família, e que me faz ser mais ou menos suscetível a ter determinada doença. Portanto, quando vemos depois as coisas assim com este triângulo, não é? O físico, o emocional e o mental, para não complicar muito, porque depois isto ainda podia ser complicado, então é mais fácil nós catalogarmos os tipos das doenças, porque eu consigo efetivamente, porque já fui detetive daquela pessoa, o que é que naquela pessoa ao longo da vida a foi influenciando. E não importa que seja um bebê de 9 meses, porque quando é um bebê de 9 meses eu vou saber como é que foi a gestação, como é que foi
para engravidar ou não, como é que os pais estavam na altura em que engravidou, o que é que aconteceu à mãe durante a gravidez, o momento do parto, se mamou, se não mamou, o que é que aconteceu na família, tudo isto influencia. Então uma consulta de um bebê de 9 meses pode demorar o mesmo tempo de uma consulta de uma pessoa com 60 anos, se nós efetivamente aqui conseguimos saber mais características, porque com 60 anos já não nos vai saber dizer como é que estavam os pais quando decidiram ter um filho ou não. Tudo isso nos impacta, então estas memórias que ficam no nosso inconsciente são muito interessantes que depois as possamos trabalhar com algumas das técnicas que usamos em termos integrativos. Pronto, acho que era mais ou menos isto que eu tinha para vos dizer, não sei se já falei alguma coisa de jeito ou não, mas as vossas dúvidas podem ser atendidas pelos meios do costume. Estavam-me aqui a perguntar acerca das doses das vitaminas, porque, reparem, aqui hoje esta palestra era o meu interesse hoje era que pudessem estar tranquilos quando lhes aparece um diagnóstico de uma doença, que saibam que de alguma forma podemos ter um caminho, podemos ter uma estrutura condutora, um fio condutor, como é que nós vamos lidar com isto? Lembrando sempre que este impacto físico, emocional e mental deve ser descoberto, ou seja, esta primeira consulta, depois da pessoa ter um diagnóstico, nesta perspectiva, quando a pessoa entende ou está motivada para ter alterações do seu estilo de vida, alterações dos seus comportamentos, para poder regredir ou pelo menos estabilizar aquilo que é esta doença neste momento que já está na célula. E a partir daí, quando nós descobrimos isto, vamos passar à fase do tratamento, que algures irei fazer alguma outra palestra sobre isso, pode ser ou não acompanhada de alguns exames auxiliares de diagnóstico, tanto os exames auxiliares de diagnóstico convencionais, que todos estamos habituados, como as análises sanguíneas, as ecografias, algum exame por tomografia computurizada, exame do raio-x dos dentes, que é extremamente importante, os metais pesados no cabelo, que é um exame que eu sou muito fã, porque nos faz por espectrofotometria de massa da absorção atómica, faz a quantidade de metais pesados que existem nos meus tecidos e, portanto, dá-me uma ideia se aquele paciente está ou não sobrecarregado de metais pesados, e os metais pesados, desde serem carcinogénicos, desde serem disruptores, portanto, são um fator, uma sobrecarga a ter em conta. Então, quando nós temos usamos aquilo que a pessoa nos conta, os exames auxiliares de diagnóstico, para chegarmos a um diagnóstico que pode ser diferente do que aquilo que a pessoa nos traz, até porque nesta perspectiva nós temos hipóteses diagnósticas. Reparem, uma disbiose intestinal pode estar na base de uma doença autoimune. Então a pessoa tem uma doença autoimune, este é o seu diagnóstico, mas o diagnóstico efetivo ou aquele que pode ser modificável é a disbiose intestinal. E depois passamos então ao tratamento. O tratamento, dentro da perspectiva integrativa ou complementar, pode ir desde alterações do estilo de vida, como por exemplo a modificação da dieta, a remoção das amálgamas dentárias, a alteração, a repovoação da flora intestinal, o tratamento da hiperpermeabilidade intestinal, depois todo o tratamento emocional. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã daquilo que é o nosso corpo emocional, o corpo das nossas emoções, onde ficam impressos os nossos traumas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos da vida, que têm impacto no corpo físico, porque de alguma forma cada emoção está mais ligada a um determinado órgão do nosso corpo. Então os órgãos do nosso corpo não se sobrecarregam só por aquilo que comemos ou bebemos ou respiramos, mas também por aquilo que sentimos e como é que lidamos com aquilo que nos acontece. E depois o trabalho a nível mental, que é extremamente importante, como eu já disse, e que se deve fazer acompanhadamente deste triângulo.
Portanto, depois disto, desta alteração do estilo de vida, dos hábitos de vida, a modificação dos hábitos, podemos dar medicamentos que vão ajudar a retirar os metais pesados, a diminuir a sobrecarga do fígado, a melhorar a disbiose, dar a vitamina C, dar a vitamina D, dar vitamina E, dar magnésio, dar coenzima, ácido alfa-lipoico, medicamentos de drenagem da matriz extracelular, medicamentos imunomoduladores, medicamentos que, por exemplo, eu sou muito fã da zeolite, da bentonite, que chupam os metais pesados dos nossos tecidos e, portanto, é um exemplo hoje, assim uma coisa um bocadinho genérica, porque ontem numa conversa cheguei à conclusão que de facto uma das coisas que eu gosto muito de tratar são estas doenças de diagnóstico difícil e que fazendo então esta investigação quase como um detetive, quando conseguimos descobrir algumas das sobrecargas que levaram a que aquela pessoa, depois de multiplicados os fatores de risco que tem, que nós já conversamos, pôde, ao longo de um tempo, levar ao aparecimento de um conjunto de sintomas e de sinais que se chama uma determinada doença.